Olá, amados, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, agora para conversar um pouquinho sobre depressão. Eu escrevi uma pautinha aqui, eu fiz umas anotações para conversar com vocês sobre depressão. Eu já tive depressão, e quantos estão nos ouvindo já tiveram ou estão tendo depressão, né? Depressão não é só uma tristeza ou uma decepção. Depressão é algo mais profundo que vem da alma, né? E eu tive depressão bem jovem, lá pelos 20, 22 anos. Eu trabalhava numa indústria farmacêutica muito grande e houve uma troca de chefes lá e eu não sei o que aconteceu. Os chefes novos começaram a me assediar moralmente, me ofender até. E aí eu comecei a baixar minha frequência. Comecei a não ter mais vontade de trabalhar. E aí foi o momento em que teve um dia que eu fui trabalhar tremendo. Eu tremia muito e só chorava. Não conseguia parar de chorar. E na minha razão, eu não sabia por que eu estava chorando. Mas eu chorava. E aí o meu chefe na época, um dos chefes que estava lá, tinham vários chefes, e um dos chefes lá falou: não, você não está bem, você está tremendo. Pedi para uma outra pessoa me acompanhar até o ambulatório. Lá me encaminharam a um psiquiatra. Naquele tempo eu não conhecia a espiritualidade, né, como eu conheço hoje. Claro, tenho muito mais para conhecer, mas eu não tinha nenhuma noção de espiritualidade. Eu conhecia somente a religião. E praticava, né? Eu praticava. Eu ia na igreja e tudo. E foi incrível. Eu sou uma pessoa muito alegre. Sempre fui muito alegre. Uma pessoa que fala bastante, muito alegre, extrovertida. E eu mudei, me transformei. De dentro para fora. Lá da alma. Eu me transformei. Então, é complicado falar sobre isso, porque a depressão, para uma pessoa sair de uma depressão, ela não precisa só de medicamento. Imagine assim, que tem um lago, a profundidade do lago é a frequência que você está. De repente, você está lá na superfície, uma frequência bem alta, e brincando lá num lago, e de repente você abaixa a frequência, você afunda. E o fundo do lago é uma lama. E ali você encosta naquela lama e afunda naquela lama. Se for durante alguns minutos, você consegue sair, você retorna e fica bem. Mas a depressão é como se fosse essa lama, que você fica por um dia, 2, 3, 4, 5. E quanto mais dias você fica nessa depressão, mais dificuldade você tem em ver a saída dela. É muito mais que uma doença física. É um assédio espiritual que está tendo. Então eu não estou falando sobre religião, eu estou falando sobre espiritualidade. Quando eu estava... Fiz umas anotações aqui, mas eu acho que eu não vou seguir muito. Vou falar o que está no meu coração. Quando eu estava no auge da depressão, né, aquele período pior, antes de tomar medicamento, desculpa minha voz, tá meio falha hoje, e eu percebia que vinham pensamentos na minha mente, pensamentos negativos e vozes negativas, mas não que fosse uma voz que eu escutasse nos ouvidos. É uma voz que a gente escuta na mente. Não sei se vocês sabem do que eu estou falando aí. Se vocês souberem, coloquem nos comentários. Então, eu percebia que essas vozes e pensamentos vinham sempre na terceira pessoa. Por exemplo, se eu pensasse assim: eu não sirvo para nada. Seria um pensamento que eu estou tendo sobre mim. Eu não sirvo para nada. Mas o pensamento que vinha
até mim era assim: você não serve para nada, sua família não te ama, ninguém vai sentir falta de você. Então era na terceira pessoa. Eu achava estranho, mas eu não questionava muito, eu achava estranho só. Procurei auxílio na igreja evangélica que eu frequentava. O pastor se negou a orar por mim, porque ele falou que depressão era só tomar um remedinho que passava. Como eu achei aquilo erradíssimo, eu sou uma pessoa muito questionadora, eu saí da igreja e procurei uma outra denominação para eu frequentar. E eu conheci uma outra congregação, e lá eles falaram para mim, não, sem eu falar nada, não conheci ninguém da igreja, falaram para mim que eu estava com depressão e que era espiritual. Então lá eu tive muito socorro, tive muita ajuda lá, jejum, oração, campanha de oração, foi muito bom para mim. Então, por isso que eu digo, eu não falo sobre religião, é consciência, espiritualidade. Então, esses pensamentos vinham para mim em terceira pessoa, como se outra pessoa falasse comigo: você não é amada. Mas eu falava: eu sou amada. E eu começava a discutir com aquele pensamento. E aí que batia como se fosse uma loucura na minha cabeça. Como que eu tô pensando isso, sendo que não tem nada disso? E eu comecei a mergulhar na depressão. E foi aí que eu fui, a fábrica, a empresa que eu trabalhava, encaminhou para um psiquiatra, comecei a tomar medicação, porque muitas vezes as pessoas que têm depressão só conseguem sair da depressão. O primeiro socorro tem que ser uma medicação, porque ela está tão profundamente envolvida naquilo que ela não vê saída, ela não consegue pensar por si mesma, e às vezes já está até somatizando para o corpo. A pessoa não come mais, a pessoa está emagrecendo muito, a saúde começa a ficar debilitada pela má alimentação, a pessoa se isola, a pessoa só quer ficar no quarto trancada. E eu mesma ficava no quarto trancada e eu não queria ver a luz do sol. Eu colocava um cobertor como cortina, e eu colocava um pano embaixo da porta para não entrar a luz embaixo da porta, para vocês verem o nível da depressão. E não existe só a depressão, que é um problema espiritual. A depressão, a síndrome do pânico, a esquizofrenia, né? Existem outras doenças também, mas aqui vamos falar só sobre a depressão. E aí eu recebia muitas visitas, meu pai e minha mãe recebiam muitas visitas de pessoas que falavam para mim coisas para me ajudar, mas que na verdade só pioravam a minha situação. Se você quer piorar a situação de quem está com depressão, você diz para ela assim: ah, que nada, levanta, lava o rosto, você não tem problema, você tem saúde, você é bonita, vai sair com suas amigas. Isso aí não ajuda nada. Ou senão, a pessoa dizia assim: ah, depressão é falta de Deus. Jamais, jamais. Falaram isso pra mim. E na hora eu já comecei a chorar, porque quantas e quantas horas eu passei ajoelhada, fechada e trancada dentro do meu quarto, orando a Deus, pedindo para que essas vozes cessassem, para que esses pensamentos cessassem, e para que Deus me desse força para eu passar por aquilo. Como que é falta de Deus? Então essas frases só pioram a situação de quem está com depressão. Não ajuda em nada, nada, nada. Mas as pessoas não fazem por mal. As pessoas não fazem por mal. Então tem outras frases que as pessoas falam assim: ah, mas você não tem problema. Você tem emprego, você tem saúde, você tem seu pai e sua mãe aí, ó. Você não tem problema. Por que você tá assim? Ah, isso aí é pra chamar atenção.
A gente escuta isso. A gente escuta. Então, todos esses comentários, essas tentativas de ajuda, não são ajuda, infelizmente. As pessoas até fazem por, talvez achando que ajuda, mas não ajuda, não ajuda, não ajuda. Você quer ajudar? Você quer ajudar quem tem depressão? Primeiro, sabendo que não é somente um problema físico, que tem obsessores envolvidos ali, tem seres espirituais envolvidos ali. Primeiro, quando você for ajudar, você tem que se blindar. Você tem que orar, independente da sua religião. Então, se você é católico, você ora para Nossa Senhora, para seu santo de devoção. Se você for evangélico, você ora para Deus, para o Espírito Santo te acompanhar, para te guardar, para te proteger. Se você for espiritualista ou universalista como eu sou, peça para os seus mentores te acompanhar. Coloca uma folhinha de guiné do lado esquerdo no bolso, no corpo, no bolso, por exemplo. Uma folhinha de guiné ajuda muito a proteger. Ou um colar de pedra, um colar de obsidiana, ou uma pedra de turmalina negra no bolso, ou um orgonite também ajuda muito. Então, cada pessoa vai ter um jeito de se blindar. Pedir para Deus proteger ela, mandar os seus anjos ao redor dela para proteger, enquanto ela vai guerrear. Porque quando você vai ajudar uma pessoa com depressão, você entra numa batalha também. Porque os seres que estão a obsidiando não vão gostar dessa ajuda que você está dando para ela. E podem te atacar também. É difícil falar sobre isso, mas é verdade. Toda terapia, tudo que você for fazer para ajudar uma pessoa, se é de origem espiritual, você estiver no caminho certo, ajudando, você vai ser atacado também. Então, temos sempre que nos blindar. Conhece a frase orai e vigiai sempre? Orai e vigiai. Então é assim que a gente tem que fazer. Em qualquer religião, em qualquer vertente, em qualquer... Orai e vigiai sempre. Então, ó, você quer ajudar? Primeiro se blinde. Ore, peça proteção. Depois, ore por aquela pessoa na sua casa, ou no caminho da casa dela, ou dentro da casa dela. Peça para que Deus, dependendo da sua religião, do seu credo, da sua fé, peça para que Deus, ou que os seres benditos, que os anjos, dê força a ela para ela passar por essa provação que ela está passando. Porque isso são fases da nossa vida. A gente não tem que passar isso toda a vida. São fases. Peça que ela tenha forças para passar por essas fases. Essa fase não tão boa da vida dela. Segundo, diga a ela que você imagina o quanto é difícil passar por o que ela está passando. Diga a ela isso. Terceiro, diga também: você não é o problema, te amo. Quer um abraço? Pergunte se ela quer um abraço. Muitas vezes a pessoa que tem depressão, ela se fecha dentro dela mesma. E ela não quer convivência com ninguém, nem com as pessoas da família. Então, se você é um amigo, ou se você é um familiar e o ama, pergunte, se interesse por ela, mas de modo sincero. Diga: se você quer um abraço? O que eu posso fazer por você? E às vezes ela vai te falar. Quarto, você pode dizer a ela: vamos buscar um tratamento? Eu vou com você se você quiser. Estou junto com você, conte comigo. Seja um braço forte para ela nesse momento. Quinto, seja um bom ouvinte. Às vezes a pessoa que está com depressão, ela precisa desabafar. Lembrando que antes de você ajudar, peça auxílio ao alto, independente da sua fé. Peça para os seus mentores, seus guardiões, peça para Deus, peça para quem você achar que vai te proteger naquele momento, para te blindar das energias negativas
que aquela pessoa vai emanar. Ela não emana para você de propósito. Você vai ser um instrumento de cura para ela. Então, como você sabe, se vocês já ouviram alguma palestra do Hélio Couto, que eu citei, acho que no episódio 1, eu acho, falando sobre mecânica quântica, tudo é energia. Então, as palavras que saem da nossa boca é energia também. Todas as palavras são energia. E elas não podem voltar. Depois que elas saem da boca, elas não voltam mais. Elas são energia. Os nossos pensamentos são energia. Os nossos atos são energia. Tudo é energia. Você pensa que o seu pensamento é energia? É energia, sim. Então, quando ela começa a falar dos problemas dela, e não só quem está com depressão, um amigo muito próximo, um parente que vem te visitar, ou você vai na casa de alguém, ou encontra alguém na rua e a pessoa, em vez de falar coisa boa, começa a se carregar problema. Ah, fulano de tal fez isso. Ah, mas eu tô com tal dor, eu tô com tal doença. Quando você perceber que ela vai despejar as coisas em cima de você, fique feliz porque ela tá confiando a você isso e você tá sendo um instrumento de cura. Mas chame quem te proteja naquele momento para que você não seja atingido com essas energias negativas que estão vindo da outra pessoa, tá bom? Diga para ela. Número 6. Você não está sozinho. Estou com você. Ligue para mim quando você precisar. Hoje em dia, né? Nós temos o WhatsApp, nós temos aplicativos aí que a gente pode conversar facilmente, né? Deixar um recado, né? Então, naquele tempo, no tempo que eu tive depressão, não tinha essas coisas. Hoje em dia tá mais fácil, né? Mas hoje em dia tá mais fácil a comunicação entre as pessoas. Temos internet aí, né? Todo mundo, até uma criança tem aí um celular com internet. Então, diga a ela assim: se precisar, me liga. Manda uma mensagem pra mim. Se você sentir vontade de comer alguma coisa, me liga, eu trago aqui pra você, a gente comer juntos. Se você não quiser comer junto comigo, me liga, eu trago aqui com todo prazer, com todo carinho. Vou ajudar você. Isso é uma maneira de ser um braço forte para aquela pessoa. Isso é uma maneira de ser útil, porque 1000 coisas passam na cabeça dela, não por ela, mas pelos ataques espirituais que ela está passando. Pergunte se ela precisa de algo, se ela precisa de você. E com certeza isso tudo vai muito mais fundo do que uma doença física. Em alguns casos é necessário, eu tenho que falar isso, até esconder facas, esconder utensílios cortantes de algumas pessoas que estão em algumas fases assim difíceis da vida. Às vezes é necessário. É difícil falar, mas muita gente pode não concordar com isso que eu estou falando, mas essa é a minha experiência de vida. É a minha experiência de vida. E eu não quero ser guru de ninguém, não sou guru. Eu sou apenas uma pessoa que já passou por muitas coisas na vida. E eu acho que, como eu já aprendi com tantos depoimentos de pessoas que já passaram por outras coisas também, eu posso ajudar também com depoimentos do que eu já passei. Tá? Outra coisa é proteger essas pessoas de momentos conflitantes, momentos de estresse, sabe? Às vezes a pessoa tá assim no meio, aí começa uma briga, leva ela pra longe, não deixa ela ver aquela briga, aquele momento ruim ali. Às vezes não é com ela, é com outra pessoa, mas surge uma discussão ali, próximo, na rua, leva ela pra outro lugar, deixa ela longe daquilo para não perturbar a mente dela, tá bom? Outra coisa que na época eu não conhecia e eu vim conhecer há pouco tempo, há um certo tempo, óleos essenciais. Os óleos essenciais ajudam muito, 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 muito. Eu acabei fazendo curso de aromaterapia, de óleos essenciais por conta disso. E o óleo de lavanda, o óleo essencial de lavanda francesa é muito boa, ou lavandi.
A lavanda brasileira, ela não é calmante, ela é estimulante, então não deve ser usada, tá bom? A lavanda é uma dos únicos óleos essenciais que você pode colocar na pele diretamente. Então, eu aconselho a quem tem depressão, a quem tem crise de pânico, sempre tem um frasquinho de lavanda dentro da bolsa, ou aqueles colares de aromaterapia, ou aqueles frasquinhos Moulon que você faz um blend ali, uma mistura um óleo de semente de uva, um óleo de amêndoas doce e coloca ali fracionado algumas gotas de óleos essenciais também. Isso ajuda muito, porque, por exemplo, óleos essenciais como vetiver, óleos essenciais como frankincense, como cedarwood, raízes e caules, como por exemplo a copaíba, é uma casca de árvore, elas ajudam a gente a aterrar. Então, quando a gente está numa crise de ansiedade, por exemplo, numa depressão, a gente não está aterrado, a gente está conectado com o futuro, talvez, ou com o passado, talvez. A gente não está no presente. Então, esses óleos, quando a gente inala esses óleos, passa na pele, a gente vem para o presente, a gente vem para o agora. Pode reparar que quando você respira um perfume, você sente o cheiro, você não consegue pensar em nada, somente no cheiro. Cheira uma laranja para você ver. Cheira uma comida boa, um perfume bem gostoso. Você cheira, às vezes você fecha até os olhos. Enquanto você inala, você não pensa em nada. Só depois que você exala é que você volta a pensar em alguma coisa. Esse é o poder. Nossos sentidos têm muito poder. Então eu aconselho vocês a procurar, a estudar sobre isso, né? Não é só, não é bom depender das outras pessoas. Estudem sobre isso. Hoje a internet tem tanta informação. A gente não precisa ir numa biblioteca pesquisar nada. Basta digitar no Google, né? Ou em outro buscador ali sobre óleos essenciais, para que serve o óleo essencial tal, para que serve o óleo essencial de lavanda, para que serve o óleo essencial de bergamota, né? E a gente vai ver como é bom. O óleo essencial de alecrim é muito bom para quem está numa depressão profunda. A lavanda equilibra, né? Até para casos de autismo, a lavanda é muito usada. Então, eu aconselho você a estudar sobre os óleos essenciais, tá bom? Ou buscar ajuda de uma pessoa que conheça bem, tá? Para dar esse suporte. Certifique-se também, se você está próximo, que a pessoa está se alimentando, tomando água, nem que for um pouquinho, porque eu acho que, sei lá, 90% das pessoas com depressão, elas não querem comer, elas não sentem fome mais, elas não sentem sede, elas não querem sair, elas não querem, talvez nem sair do quarto para se alimentar. Então, certifique-se que a pessoa beba água, entregue uma garrafinha de água para ela, pergunte para ela, se você tiver intimidade, pega um copo de água e leve para ela onde ela estiver. Diga a ela assim, com todo amor. As palavras são energia, não se esqueça disso. Fala assim, trouxe esse copo de água para você com todo amor. Isso é tão importante, as palavras. Diga para as pessoas o quanto vocês a amam. É tão importante as palavras. Existem vários tipos de amores. O amor de filho, né? De pai e mãe para filho. O amor de marido e mulher, marido e esposa. O amor de irmão para irmão. O amor de amigo para amigo, né? A amizade é um amor. Amizade verdadeira, né? Que é difícil, mas existe, né? O amor de um animalzinho de estimação, que eu sei aqui, eu tenho gatos, tenho cachorro, tenho peixes, então a gente ama. E cada amor é de um tipo. Então diga àquela pessoa que você a ama. Se você está se preocupando com ela, é porque você a ama.
Coloque, antes de você entregar o copo de água para ela, coloque sua mão, segure o copo com água, coloque sua mão direita sobre o copo. Visualize, feche os olhos, com muita calma. Visualize uma luz branca, azulada, saindo da palma da sua mão, penetrando naquela água, envolvendo aquela água, aquele copo, as moléculas da água, iluminando, purificando, energizando aquela água. E em seguida entregue a ela. Não precisa falar nada. Às vezes a pessoa não professa da mesma fé que você, ela não acredita na mesma coisa que você acredita, não tem problema. Nas pequenas atitudes você pode ajudá-la. Faça isso com a água, faça isso com o alimento. Você vai levar um biscoitinho para ela? Coloque suas mãos sobre o alimento. Visualize luz, energia, libertação, tranquilidade, energia naquele alimento e entregue para ela. É a intenção é que vale. A intenção rege tudo. A intenção do amor, a intenção da cura. Você pode fazer reiki, você pode impor as mãos. Você pode pôr as mãos sobre o copo d'água e pedir, clamar a Deus. Você pode clamar aos anjos. Você clame ao ser bendito que você quiser, que você tiver fé. Tenho certeza que essa água vai estar energizada. Entregue para ela tomar. Até isso, vai além disso. Até quando uma pessoa está nervosa ou está angustiada, pegue um copo de água, coloque suas mãos sobre ela, energize e entregue para ela, leve para ela. É um carinho levar um copo de água para uma pessoa. Já pararam para pensar nisso? É um carinho. Mas se a pessoa falar que não quer, você fala, nem um golinho. Mas a pessoa fala, não quero, tudo bem. Jogue numa plantinha. A plantinha vai se beneficiar do mesmo jeito. E até aquela pessoa que não tomou um copo d'água, pela sua intenção de falar com ela, de chegar perto dela com aquele água, querendo agradá-la, ajudá-la de alguma maneira, já fez bem, de certa forma, no coração dela. Tá bem? Então eu não quero falar muito, já falei bastante, já estamos com 27 minutos de áudio. Bom, no YouTube temos também um médico maravilhoso, eu aprendi demais com ele. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é um médico especialista, acho que ele é cardiologista, mas ele é o maior especialista no Brasil sobre a glândula pineal, que é a nossa ligação com Deus. A nossa glândula pineal é a nossa ligação com Deus. Então, ele fala sobre espiritualidade e medicina. Tudo conectado, tudo junto, entrelaçado, na visão de médico e na visão de espiritualista que ele é. Então, quem assistiu os vídeos dele, eu vou deixar alguns links na descrição do vídeo. Quem quiser, clica lá, entra, curte, compartilha com quem você achar que deve ouvir. Absorva o que você acha que deve absorver daquela palestra. Ele tem palestras, as palestras dele não são curtas, tá bom? Ele também está no Instagram. Ele tem uma plataforma no Instagram também, uma página no Instagram. Ele dá cursos e tudo, mas gratuitamente ele tem muitas palestras no YouTube, tá bom? Ele não tem canal no YouTube. Quem grava as palestras dele, quem repassa no YouTube são alguns outros canais. Às vezes canais espíritas, às vezes canais médicos, canais integrativos, canais de medicina natural. Muitos repassam os vídeos dele porque ele é uma pessoa sensacional e vocês têm que conhecê-lo, tá bom? Então, se você tem alguém assim na sua família com depressão, saiba que tem jeito. Tudo tem jeito, tá bom? Não desanime. Se você que tá me ouvindo tá com depressão, eu digo pra você, você não está sozinho. Não está sozinho. Você nunca está sozinho. Dê forças ao lado bom, não dê força ao lado mal.
fique tranquilo que essa fase vai passar, tá bem? E eu estou atrasada, era para ter feito esse vídeo ontem para vocês, mas eu não pude, eu tive que sair e eu não gosto de fazer as coisas correndo, então resolvi fazer hoje com mais tranquilidade, mais calma. Espero que vocês gostem. Compartilhe com quem vocês amam, com quem precisa ouvir, com um amigo, com um parente. E se inscreva no canal, também curtam, não se esqueça de curtir e apertar o joinha, tá bom? Não se esqueça de comentar, qualquer comentário que vocês quiserem, uma sugestão de assunto que a gente deva falar aqui. Aqui é um bate-papo, ninguém sabe mais que ninguém, eu estou apenas dando depoimentos para vocês, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês, que vocês tenham sempre esse suporte espiritual do astral, independente da religião, e muita paz e luz a todos vocês. Até a próxima.